Boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui continuando com a nossa parte 8 da aula 5 da nosso curso de Fundamentos de SOA, uma paisagem em 360 graus. Hoje nós vamos falar sobre orquestração e coreografia, ok? A gente já passou por uma série de tópicos assim mais como vocês podem ver aqui, naquele gráfico de acompanhamento aqui, a TI nessa direção mais para baixo e vem em direção ao negócio aqui, ok? Vem em direção ao negócio. Então, quanto mais a gente sobe, mais a gente está chegando perto do negócio. Então, agora, quando a gente começou a falar de Business Rules Management, a gente já entrou bem na parte de negócio, certo? Mas orquestração, coreografia, BAM, CEP, sistemas de gerenciamento de processo de negócio e gerenciamento de processo de negócio, a gente está bem indo na direção do processo de negócio, do negócio, né? Dessa conexão da TI com o negócio, ok? Então vamos falar sobre orquestração. Gente, o que orquestração lembra para você? Né? Lembra orquestra, né? Lembra música, né? Lembra o que tem numa orquestra? Tem os músicos e tem um cara lá que é o maestro, né? Certo? Então esse é um ponto importante da orquestração. Ele é um processo modelado, certo? Existem ferramentas para isso, ok? Para você modelar, para você desenhar esse processo de negócio, certo? E existe uma engine, um motor que ele faz o quê? Ele faz a execução do processo, ok? E ele vai controlando a máquina de estados do processo, tá? Então, assim, a gente não vai falar muito disso porque é o assunto mais para BPMS, tá? Para sistemas de gerenciamento de processo de negócio, porque eles é que entram no mérito da execução dessas coisas. A questão aqui é a gente saber que a orquestração ela tem uma característica, vamos dizer assim, de controle centralizado, certo? Tem a figura, vamos dizer assim, desse maestro, desse cara que controla a orquestração, né? Então, você desenha o processo de negócio e ele pode ter vários atores, né, e tal, e várias atividades e testes e condições e eventos acontecendo, né, durante o transcorrer desse processo, né? E tem alguém que controla isso. Existe um controle centralizado desse fluxo. Controle centralizado do fluxo de execução. A gente chama de máquina de estados também, e esse controle centralizado ele mantém a máquina de estados, ok? E assim, dentro do mundo SOA, como a ideia é a gente conectar o processo, como é a gente conectar a TI ao negócio, como é que o negócio pensa? O negócio pensa tradicionalmente em termos de processos, né? Antigamente, antes da área da informatização, dos sistemas de informação, né, existia uma área dentro das grandes empresas chamadas de OIM, né, e depois virou OSM, Organização, Sistemas e Métodos, sistemas quando vem a informatização, mas antigamente era OIM. Esses caras faziam o quê? Eles desenhavam processo, eles desenhavam formulários, eles desenhavam relatórios. Ok, então antigamente mesmo, galera, que eu tô falando assim, ó, 1950, sabe? 1960,
eles desenhavam processos, não com essa notação aqui, né? Isso aqui é uma notação BPMN, né? Business Process Modeling Notation, né? Que já está na sua versão 2.0, né? Mas assim, antigamente eles desenhavam o fluxo do processo, né? Com fluxogramas, utilizavam fluxogramas. Isso aqui não é nada mais do que um fluxograma evoluído, né? Com mais coisas, com mais elementos, né? Porque aqui se desenha o processo com o foco na automação. Mas aí, quando entraram os sistemas de informação, e aqui é interessante que esse curso também é história, porque essa parte aqui toda era muito interessante. As empresas organizadas, as grandes empresas, elas tinham isso aqui. E isso aqui funcionava. Por quê? Porque isso aqui permitia saber um documento, todos os departamentos que ele passava e todos vamos dizer assim, os livros que ele gerava anotação e permitia rastrear todo o fluxo de um documento dentro da empresa. Era uma burocracia, né? Mas era a forma, desde aquela época já se percebia, né? O enfoque sistêmico da administração ele já não é novo, ele é muito, já é desde os anos 60, 50, né? Já se percebia que a empresa funciona através de processos. E isso é uma coisa que não morreu. E sempre foi um sonho da área de negócio que a TI atendesse ao negócio vinculado aos processos, ok? Então, assim, a TI vinculada aos processos, TI apontando para os processos, relacionada aos processos diretamente, né? E é nisso que o SOA, vamos dizer assim, ele vem agregar para as empresas. Porque ele vem com essa promessa de conseguir a automatização dos processos de negócio. Ou seja, porque assim, quando veio a informatização das empresas, isso aqui tudo ele sumiu. Sabe? Eles disseram, olha, não, a galera de TI, né, que veio, não tinha muito essa visão aqui de OIM, né? É um pessoal novo que veio com outra cultura, com outro know-how. Eles não tinham know-how de documentação de processo de negócio, eles tinham know-how de linguagem de programação, né? De fazer tela, de imprimir relatório. Então a figura, né, do processo foi substituída pela figura do sistema, né, no início. Então houve uma substituição do processo, né? Substituição do processo, né, pelo sistema. E aí, gente, passou-se, aí foi esquecido isso aqui, esses setores não existem mais hoje em dia nas empresas. Pouquíssimas empresas têm isso. É, o sistema ele imperou, só que o sistema ele veio e ele veio segmentando tudo isso aqui, né? Por exemplo, veio a figura do sistema de vendas, a figura do sistema de pedidos, a figura do sistema de cobrança, né? Do sistema de faturamento, ok? E todos eles separados, tanto que nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, uma das grandes, vamos dizer assim, mantras naquela época era que os sistemas fossem integrados, né? Que o sistema não fosse uma ilha, era criar sistemas que fossem integrados, né? E como é que se fazia a integração? Por troca de arquivo, certo? Você trocava arquivos entre os sistemas, né? E cada um sistema no seu domínio de problema resolvia as coisas lá de maneira batch, né? Troca de arquivo em batch, certo? E até se desenhava, eu lembro naquela época, fluxo de processo, mas se desenhava para conhecer a empresa, como que ela funcionava, só que isso era completamente dissociado e era eventual, não tinha uma manutenção disso, porque o que imperava naquela época, o que imperou foi a figura do sistema. E quando se começou a pensar em SOA, né, na verdade o SOA ele veio como uma retomada disso aqui.
Porque as altas administrações das empresas, elas sempre souberam assim, poxa, mas aquela visão de processo era legal, sabe? Aquilo lá, ele me mostrava uma visão do meu negócio. Eu gostaria de automatizar os meus negócios com base naquela visão de processo, sabe? Eu quero automatizar processos. Então, gente, o SOA ele veio com essa, vamos dizer assim, com essa filosofia, né, de automatização de processos. E aí o que que acontece? Existiram movimentos, por exemplo, nos anos 90, que eram os sistemas de workflow, que foi, vamos dizer, uma tentativa de se fazer SOA também, mas não funcionou porque era assim, era uma tecnologia muito fraquinha para isso, né? E aí, vamos dizer assim, o conhecimento em SOA, né, ele evoluiu, as tecnologias evoluíram, né, a própria, vamos dizer assim, ciência de SOA evoluiu, né. E hoje a gente trabalha com o quê? Com qual conceito? Você desenha o processo de negócio, certo? E você orquestra o processo de negócio. E aí, para cada um desses caras aqui, dessas tarefas aqui, desse processo, para cada uma dessas tarefas, você tem um serviço de tarefa, ok? Você vai construir uma aplicaçãozinha que a gente chama de serviço, que essa aplicaçãozinha vai atender cada uma das partes, cada uma das atividades, cada uma das tarefas do processo, certo? E aí você não constrói mais sistemas. Aí você agora a inversão, né? Você substitui o sistema pelos serviços e o conjunto de serviços criado para automatizar todo um processo. Então você tem aquela visão que vem do negócio para a TI, mapeando os processos. Os processos são o que na prática viabiliza os produtos e serviços da empresa, né? E você cria serviços para atender aos processos, certo? E vamos dizer assim, a orquestração, ela é você possuir um elemento central aqui para fazer o controle do fluxo desse processo. Na verdade, esse controle, o processo ele existe dentro dos sistemas, certo? Quando os dados vão passando, vão mudando de estado, né? Ah, o pedido entrou, ele está com status 10 de aberto. O pedido começou a ser produzido, ele está com status 20 em produção, né? Então tem as etapas do processo ali, né? E tem a contabilização, que é um outro processo em paralelo, certo? Só que a figura do processo ela está sempre em segundo plano, ela não está evidente, ela está até escondida. A ideia do SOA não, é trazer o processo para o primeiro plano, como era na época do OIM, só que com a vantagem de você estar criando serviços de tarefa aqui para atender as atividades, as tarefas do processo, certo? Então o seu negócio modela o processo, ele diz, olha, o processo tem que ter isso, esse aqui é um processo de solicitação de férias, né? De um funcionário. Como é que é um processo de solicitação de férias na minha empresa? Ele é assim, o funcionário, né, olha que é um processo pessoal, ele vai lá e ele faz a solicitação de férias. Aí verifica se ele tem direito de férias, né? Se ele não tem direito de férias, ele altera, né? Se ele possui direito a férias, então ele aprova o período de férias, e aí ele cai para cá, né? Ele pode, férias aprovadas, ó, tem uma aprovação, não aprovou, cai para cá, ele altera a solicitação de férias e volta para cá, né? Fica nesse fluxo. Então, o processo fica em evidência, né? E aí o que que acontece? Cada pedacinho, cada tarefa dessas, cada uma dessas coisas é uma tarefa, aqui, ela vai ter uma pequena aplicaçãozinha para resolver aquela tarefa. Então isso aqui vai ter um serviço, vai ter, vamos dizer assim, telas, né? Vai ter telas, vai ter, vamos dizer, ou seja, vai ter a parte de front-end, né? Que pode ser web, que pode ser mobile, ok? Vai ter uma parte de uma camada de apresentação de telas para o cara interagir. Vai ter uma aplicaçãozinha rodando no servidor.
e vai ter o serviço de tarefa resolvendo todas as coisas que aquele conjunto de telas precisa para resolver aquela tarefa, obtendo dados, obtendo listagens, persistindo. Cada uma dessas ações que são feitas nessas telas são as operações desse serviço de tarefa, ok? E isso aqui é a orquestração. Bom, essa orquestração ela pode ser feita de duas maneiras, tá? Ela pode ser feita através de uma engine, certo? De uma engine especializada para isso, onde você centraliza todo esse desenho aqui, certo? Ou ela pode ser feita pelo próprio conjunto de operações que você tem aqui. Elas vão mantendo tabelas e essas tabelas elas vão se, vamos dizer assim, elas vão mudando de estado e tal, e aí as tarefas vão, o ciclo do processo vai acontecendo, certo? Então, assim, existem algumas maneiras diferentes de você tratar essa questão, vamos dizer assim, de como que você automatiza essa orquestração. Quando a gente fala de ferramenta, a gente está falando de BPMS, tá? E quando a gente fala de desenvolvimento sem BPMS, a gente está falando de sistema. Só que note-se, aqui a gente está falando do sistema que ele é feito para atender um processo de negócio, né? E o sistema passa a estar em segundo plano e o processo de negócio está em primeiro, ok? E ele tem um controlador, né? É por isso que se chama orquestração. Ele tem alguém que simboliza essa figura toda aqui, vamos dizer assim, esse processo. Então você passa a ter um sistema que administra aquele processo. Um software, né? Um software para o processo todo, para esse processo todo, para administrar essa sequência aqui de execução, né, para ver cada uma das instâncias de execução de solicitação de férias, por exemplo, em que ponto do processo que está, né, essa solicitação de férias, né, e para ver quais os atores que têm que agir em cada pedaço. Né? Então você pode fazer isso como sistema, pode fazer isso através de uma ferramenta, e isso é orquestração, por quê? Porque tem um controle centralizado. Certo? E geralmente a gente fala em orquestração dentro da mesma empresa, tá? E para um determinado processo. Tá? Quando envolve empresas diferentes ou quando envolve a interação entre processos diferentes, aí a gente já não começa mais a falar de orquestração, a gente começa a falar de coreografia, certo? E deixa eu falar para vocês aqui uma confusão muito comum. Por isso assim, ó, tá, esse cara aqui que a gente já falou, Service Compositions, composições de serviço. Então, a composição de serviço ela está aqui, ó, no serviço de tarefa, tá? E nos níveis de inventário de serviço que tem aqui para baixo. Quando tem muita gente que chama a orquestração a composição de serviço, o que está errado, tá? Orquestração ela é de processo, gente. Tá? Não é quando você pega e, por exemplo, você reutiliza operações de vários serviços num novo serviço de tarefa, por exemplo, que você referencia elas e compõe aqui, você está fazendo composição de serviço. Você não está fazendo orquestração. E mesmo aqui no serviço de tarefa, quando você tem um método, você tem uma operação que ela é uma controladora, que ela dispara várias operações, você tem uma operação 1, que ela dispara a operação 2, ela dispara a operação 3, ela dispara a operação 4, de outros serviços que estão rodando em outras máquinas e tal, porque teve reuso e você compôs essa nova operação para atender esse processo aqui. Isso não é orquestração, gente, isso é controller. Certo? É uma operação controladora dentro de um serviço de tarefa. Né? É uma composição de serviço. Você está compondo um novo serviço através de operações de outros serviços que já existem. Né? Eu lembro que a gente falou de composição de serviço um tempo atrás. Então toma muito cuidado com isso quando você for conversar para usar o termo correto, porque geralmente o pessoal fala orquestração querendo falar de composição de serviço e isso pode levar a algumas confusões. Tá?
Orquestração é o que? Orquestração é você trabalhar orquestrando um processo de negócio. Um processo de negócio. Várias tarefas de um processo de negócio. Ok? E aí a gente vai falar agora também de coreografia. Coreografia, gente, ele geralmente ele é entre vários processos, né? Ou vários atores ou até vários negócios, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui, nesse exemplo aqui, ele é um business to business, tá? E ele tem a coreografia, ela tem uma forte característica de assincronismo, de comunicação por mensagens. Enquanto que na orquestração você tem aquele cara que controla o fluxo da execução e que guarda aquela máquina de estados, na coreografia você não tem isso. Você tem uma troca de mensagens e cada um faz o seu, entendeu? São dois processos que podem ser processos da mesma empresa, né? São processos distintos, cada um executando o seu fluxo, mas interagindo entre si para trocar informações, certo? Então são processos independentes interagindo por troca de mensagens. Um processo não entra um processo não controla o que acontece dentro do outro. Eles apenas vão se trocando mensagens para se comunicar. E dentro do BPMN, essa figura aqui, ó, do envelopinho, ela simboliza a mensagem, certo? E esse duplo círculo aqui, duplo circulado, ele é um evento. Ele é um evento que ocorre no meio do processamento, certo? Essa outra aqui também é um evento que inicia, certo? Então aqui você tem dois atores. Esse aqui é um business to business porque você tem um vendedor. E aqui você tem um serviço de leilão. Tipo o Mercado Livre, assim, sabe? E aí o que acontece? Olha só. Quem que começa, na verdade, e aqui vamos dizer que são duas empresas, certo? E aqui temos a web aqui no meio, né? Aqui está a internet. Aqui no meio, né? Aqui temos a nuvem da internet aqui no meio, tá? Então, esse cara aqui, o vendedor, ele envia um pedido de criação de leilão, certo? E isso aqui, que é esse request, que é um documento, um item de dados aqui, que é uma mensagem, né? Uma mensagem de pedido de criação de leilão, que ela dá início, essa mensagem, ela é o início do serviço, ou seja, do serviço de leilão, certo? Então o que acontece? Esse serviço de leilão ele fica lá esperando, ele fica escutando, né? E se chega uma mensagem pedindo, aí ele começa a trabalhar, entendeu? Então ele não é disparado por uma pessoa e tal, né? Ele é disparado por uma mensagem. E quando esse cara cria aqui, ele cai aqui num fork, ó. Ele cai aqui num fork. E um dos passos desse fork aqui é o seguinte, ele pega e vai direto para cá, né? É, que é esperar a confirmação, né? Ele fica aqui aguardando, na verdade, certo? E aí o que acontece? Bom, o cara lá do leilão, ele verifica se já está registrado aquele pedido. Se já está registrado, ele vem cá para o final, né? E vem para o pagamento, né? Esperar uma mensagem de pagamento, porque aquilo já tá feito, já está registrado. Se não está, ele envia um pedido de criação de conta, né? É uma mensagem, né? Ele envia essa mensagem de criação de conta
que ele cai aqui de novo no vendedor, e o vendedor ele envia a informação de registro para cá, né? Ou seja, que tem a ver com o pagamento, certo? Envia a registro de informação para cá, e vamos ver, ele cai aqui nessa mensagem, confirmação, certo? Envia o pagamento, e ao receber o pagamento ele envia a confirmação de criação para cá. Que maluquice, né? Só que aqui tu vê, são várias trocas de mensagens, né? Entre dois processos diferentes, eles são independentes. Esse processo aqui não controla esse do vendedor não controla o do serviço de leilão. Eles apenas têm um acordo, né? Ele tem esse cara aqui, vamos dizer que está provendo o registro, vamos dizer que ele determinou isso aqui tudo, né? E eles vão trocando mensagens entre si, né, para resolver os seus problemas. Por isso que é uma coreografia. Ele é diferente, ele não tem aquele maestro, né? Uma coreografia, vamos dizer, você tem os bailarinos e cada um sabe os passos que ele tem que dar naquela dança. Ele não depende de ter ninguém controlando. Eles vão se trocando informações, trocando olhares e tal, e cada um sabe onde é que tem que botar a perna naquela hora, que tem que erguer o braço, que tem que fazer a sua parte. Ok? Então esse é um conceito diferente, ele é um conceito bem assíncrono, tá? Porque isso aqui não necessariamente, essas trocas de mensagens, elas não necessariamente são real time. Ok? Esse cara pode receber uma mensagem e esse período aqui pode demorar horas ou dias para ele enviar isso aqui. E esse cara aqui está esperando, ele está num estado aqui que ele está aguardando a chegada dessa mensagem aqui para ele continuar a execução dele. Ok? Enquanto não chegar, ele não continua, não finaliza aquilo que ele iniciou. Ele controla o estado desse pedido de leilão que ele recebeu, né? O serviço de leilão controla o estado do pedido de leilão, dos pedidos de leilão. E no vendedor, né? No vendedor, ele que controla o estado daquela requisição que ele fez, né? Ele vai controlando o estado daquela requisição que ele fez, ok? E isso dá para levar para assim, para dentro das empresas. O conceito de coreografia, esse conceito de assincronismo, ele serve para muita coisa. Ixi, isso aqui é uma coisa que, se for bem utilizada, ele pode dar um ganho imenso, né? Porque a orquestração ela é bacana também, sabe? Mas a orquestração ela tem aquela coisa de que aquele controlador, aquele cara que tem que controlar a execução do processo, aquela coisa toda lá, ele ele pode tornar o sistema muito grande, sabe? Então, assim, existe uma outra, vamos dizer assim, uma outra forma de você enxergar a coreografia, que é dentro da mesma empresa, vamos supor num sistema de faturamento, né? Como que normalmente, quando você vende um produto, você tem que contabilizar aquela venda, certo? Você tem que também informar para o sistema, vamos dizer assim, não vamos falar mais em sistema, né? Você tem que fazer o processo de contabilização, né? A tarefa de contabilização daquela venda. Você tem que também fazer uma tarefa de registrar no contas a receber da empresa, certo? Que é dentro de um processo de contas a receber da empresa, aquilo que o cara vai ter que pagar pelo que ele comprou, certo? Então, numa venda, né, você tem três coisas. Você tem a venda em si, você tem a contabilização e você tem o contas a receber, que é o faturamento, né? Ok? Então, numa orquestração, normalmente, como é que você faria? Você invocaria, né? Você teria, vamos dizer assim, um desenho aqui que é a venda,
né? E aí a venda, ela eventualmente pode passar até uma mensagem, né, para o faturamento, e ela pode passar uma mensagem para o contabilidade, contabilização das vendas, né? Mas ela vai chamar, na verdade, um outro processo. Ó, vendeu, contabilizou, vendeu, faturou. E assim segue, ou seja, ele pega os dados da venda e vai fazer a contabilização, ele pega os dados da venda e vai fazer o faturamento. Numa coreografia, não, você poderia ter a venda sendo executada, né? Você tem a venda sendo executada e ele sinaliza um evento de venda executada. E aí é, você tem é, faturamento pendurado aqui e você tem contabilização pendurada aqui, certo? E isso aqui sem ter uma figura de um orquestrador aqui no meio. Isso aqui está passando dentro, vamos dizer, essa mensagem de que ocorreu a venda, ela é sinalizada dentro do ESB, certo? Do barramento corporativo de dados, certo? E aí o sistema não, o processo de contabilização ele é acionado por aquela mensagem. O processo, a tarefa de contabilização de venda, ela é acionada pela sinalização do evento de vendas, ok? E a tarefa de registro do faturamento, né, contra aquele cliente, ela é acionada, ela é disparada pela ocorrência do evento da venda. Ou seja, então não tem a venda aconteceu, quando ela disparou essa mensagem aqui, ela morre. Ela não fica esperando, isso aqui eu ia falando aí em termos de processamento, ela não fica esperando o faturamento terminar de registrar e nem a contabilidade terminar de registrar. É assíncrono. Ok? Então isso também é coreografia, certo? A coreografia ela não é síncrono. Quando você fala em orquestração, você está falando em sincronismo, né? Tem alguém lá dando tons. Ah, agora você faz isso. Agora você vendeu. Agora então espera aquele cara lá registrar no faturamento. Beleza, registrou, ok. Agora tem que registrar a contabilização. Ah, contabilizou, ok, beleza. Pode dar o commit na transação, certo? Na transação toda. Então, assim, na orquestração, o conceito da transação ela envolve mais coisas, ele é mais gordão, assim, né? Ele envolve muito mais coisas. Agora, na coreografia, não. O cara vendeu, sinalizou que vendeu. Todo mundo que precisar de fazer alguma coisa em relação de precisar de saber que aquela venda aconteceu e precisar fazer alguma coisa com aquilo lá, vai fazer a sua parte e falamos, né? Claro, pode ser que exista um sistema de conciliação depois que faça um batimento automatizado para ver se todas as vendas foram contabilizadas, se todas as vendas foram para o faturamento, mas isso é depois, né, é um processo que passa. Na hora que o negócio está acontecendo ali, é tudo assíncrono, é tudo, vamos dizer assim, é coreografado, sabe? O cara, a venda sinalizou lá, opa, o outro bailarino lá da coreografia, que é a contabilidade, enxergou que, opa, tem venda na área, pega no barramento, vai contabilizar. Faturamento também olhou, passou aquela mesma venda ali na frente dele, ele pegou, opa, então deixa eu fazer o faturamento aqui, ok? Então cada um faz o seu pedaço. Coreografia, gente, é um conceito que vale muito para interações business to business, mas também cada vez mais está sendo utilizado dentro das empresas pelos próprios processos de negócio para o quê? Para diminuir o tamanho dos sistemas, para tornar as empresas mais ágeis. E uma nova abordagem de SOA ultramoderna, que é uma tendência que se chama microservices. Não sei se alguém aí já ouviu falar de microserviços. Microserviços usa isso aqui demais, gente. Microserviços trabalha com coreografia assim, olha, é o tempo todo. Aliás, é o
padrão de trabalho de microserviços é coreografia utilizando ou ESB, né, ou um modelo de ESB, de Enterprise Service Bus, ou softwares de mensageria como JMS, MicroQuery e tal, porque a ideia do microserviços é a redução do tamanho do serviço, é um serviço menor, um serviço autocontido que ele faz só a parte dele e todos os atores envolvidos em conjunto, cada um resolve a sua parte, e aí a transação de negócio, né, completa, né, ela se resolve pela execução de todas essas partes em separadas. Então é o que é isso, gente? É coreografia. Ok? Microservices se utilizam fortemente de assincronismo, fortemente de coreografia. Tá legal? Então, na sequência a gente vai falar sobre BAN, sobre CEP, que são assuntos interessantes. A gente vai dar uma voltadinha depois um pouco nesses assuntos aqui de orquestração, de coreografia, porque isso tem a ver com BPMS e BPM, certo? Mas aqui, o interessante dessa aula aqui, galera, é a gente pegar e ver que a gente já está começando a enxergar negócio. A gente já está começando a ter visão de negócio. Certo? E a gente já está começando a ver o alinhamento da TI com o negócio através dos serviços de tarefa, certo? Porque cada caixinha, cada tarefa dentro de um desenho de processo, ela tem um servicinho de tarefa lá para atender ela, certo? Com as suas operações e tal. E essas comunicações aqui está o ESB, o Enterprise Service Bus, ou a internet, né? Isso aqui pode ser feito a comunicação via web services, esse negócio tudo aqui, né? Então, gente, aqui a gente começa meio que a materializar algumas coisas, né? E ver nas primeiras aulas lá, quando a gente dizia assim, olha, um dos objetivos do SOA é que o negócio consiga, que exista um maior alinhamento da TI com o negócio. Gente, é isso aqui. Tá? Como é que é o alinhamento? O alinhamento é o seguinte, ó, eu negócio desenho o processo e você, TI, você faz pequenos pedaços de software, conjuntos de software para atender cada tarefa do meu processo e para automatizar e controlar o meu processo como um todo também. É isso. Entendeu? SOA nesse sentido, nessa visão mais software, né? Que aí a gente já sai um pouco da infraestrutura, né? A gente já falou bastante de infraestrutura, né? Claro que tudo isso aqui para funcionar bem tem que ter infraestrutura, eu já discutiu bastante sobre isso, né? Mas aqui essa é a visão do SOA como software, como pacote, como aplicação que é disponibilizada sobre a forma de um serviço. Esse serviço ele é uma aplicação que roda num servidor de aplicação, num Apache, lá no container, Tomcat, que seja, num EJB, num WebSphere, num WebLogic. É uma aplicação que está lá, é um serviço, e essa aplicação ela é feita para atender essa tarefa do processo de negócio. Ok? E aí a gente tem essa questão da coreografia, que ela é assíncrona, não tem ninguém controlando, né? Os próprios processos aqui estão se trocando mensagens e no final tudo se resolve bonitinho, ou seja, um acordo, né, entre as partes, né? Não tem ninguém controlando isso, né? A orquestração tem a figura do controller lá, que controla essa orquestração toda, né? O fluxo todo do processo. Ok? E a gente segue o baile na próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço.